mistérios do teu reino aos pequenos por enfermas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? Não. Pode ser que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus. Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Celebramos essa missa também pelo 30º dia de Francisco Chaves, que é o sogro da Graciane Sene. Irmãos, essa palavra de Deus é tão bonita, tão rica, tão concreta, pequena, das coisas pequenas, que Jesus vai explicando os mistérios do reino de Deus a partir da experiência, a partir do seu olhar, coração cheio de sabedoria que sabe apreciar o trabalho de um agricultor que semeia. A hora da colheita
o joio que vem misturado, que sabe observar também que uma planta pequenininha, uma semente tão pequenininha, microscópica quase, e dá um arbusto tão grande na horta, porém. E uma mulher também que sabe fermentar todas aquelas 3 medidas de farinha com com um pouco de fermento. Jesus observa a vida e por ali vai nos descortinando, abrindo para nós a compreensão do reino de Deus. Tem uma mensagem muito grande que vem ali. A primeira, claro, a parábola talvez a mais que chama mais atenção para nós é essa do joio e do trigo. Do joio e do trigo. E o que fica bem claro é que Deus semeou a semente boa. E não é que vem o mal, vem de Deus, que botou ali, diz aqui, fala o inimigo. E quem faz o mal, aí diz Jesus na explicação da parábola, é coisa da comunidade já de Mateus, essa explicação, quem pratica o mal, quem faz os outros praticar o mal, esses serão arrancados e jogados fora. Mas aqui tem uma força, essa parábola do joio e do trigo, para nós que seguimos muitas vezes simplesmente os instintos. Os instintos, muitas vezes, eles são manifestação da nossa carne, da vontade ou da força da vida, e que quer esmagar, que quer destruir, que é imediato, que quer resolver tudo com a força. Isso é instinto. Os animais têm instinto, nós também temos instinto. E é uma força sim. Mas tem uma palavra aqui muito forte, que no português nós devemos cada vez mais usar uma palavra que não existe, mas que deverá entrar no dicionário, que é a palavra esperar. Mas a gente espera o ônibus, como espera também a vida eterna. É o mesmo verbo. As outras línguas têm 2 verbos. Uma coisa é esperar o ônibus, outra coisa é a esperança, como virtude teologal que nos coloca diante das coisas de Deus. No italiano tem a palavra attendere, que é como para o ônibus. Esperare é as coisas, é essa virtude teologal da esperança. Em português está vindo essa palavra esperançar, porque não é a mesma coisa ter essa esperança ou esperar como qualquer coisa que a gente está ali no momento. E no inglês também tem o verbo to wait, to hope, para 2 realidades completamente diferentes. Em português temos só uma palavra, esperar, mas seria esperançar, para dar o sentido. Não precisa ter pressa, precisa ter esperança. E Deus tem esperança. E quando eles perguntam aquele excesso de zelo dos servos, quer que arranquemos o joio? Não. Porque Deus tem esperança. E porque também esse excesso de zelo pode causar mal ao grão, ao trigo. Pode causar mais mal. Isso nos ensina que, muitas vezes, o excesso de zelo, a superproteção, super cuidado, super mães que não deixam alguém amadurecer, é mais danoso para aquela criatura do que o mal que está por ali. Cuidado com o excesso de zelo. Tem que deixar o tempo passar e dar chance para a pessoa crescer. E Deus tem esperança. E Deus olha muito mais a possibilidade de produzir frutos do que a falta. Também é importante sermos capazes de eliminar falsos exames de consciência que só nos colocam diante das falhas, das faltas, dos pecados. Deus quer muito mais de nós a capacidade de semear o trigo bom, de sermos trigo, de fazermos o bem e não ficarmos fechados em nós mesmos, só martelando no mal, tendo diante, depende do nosso olhar. Sermos capazes de olhar com esperança para o futuro, porque não existe nenhuma realidade completamente pura. Não existe nenhuma comunidade, nenhuma paróquia, nem na ciência, em lugar nenhum algo completamente puro. Vem tudo misturado, tudo misturado.
Eu lembro de um professor jesuíta no Instituto Bíblico, ele dizia, quando era ainda noviço, que o seu mestre, ele explicava para ele, porque, claro, quando a gente faz as contas com as próprias forças, diante de um ideal, Jonas tem um ideal, diante de um ideal tão grande, a gente se sente tão pequeno, tão fraco, cheio de defeitos, de pecados, etc. E vem a tentação do desânimo, não adianta, eu não sirvo para isso. E aquele mestre de formador, ele dizia, não existe realidade pura. Todas as motivações vêm misturadas. Tem uma coisa boa, mas tem também outros interesses que vêm junto. Ele dizia, não pensa que Pedro é o São Pedro que deu a vida desde o início. Ele começou a seguir Jesus porque tinha interesses. Quem sabe vai conquistar um reino, eu vou ter poder, etc. Tudo vem misturado. A nossa vida é uma mistura de coisas boas. Somos joio e somos trigo. Temos que focar mais no trigo, nas coisas boas, porque Deus olha para as coisas boas e espera as coisas boas. E não que fiquemos amarrados nas coisas negativas. Não, porque se pode fazer mais mal tentando eliminar o mal, porque o mal somos nós também, do que tendo essa paciência, esta esperança que Deus tem. Por isso o livro da sabedoria, que Jesus conhecia, escrito quase na soleira, quase não, escrito na soleira do Novo Testamento, bem perto, ele vai terminar dizendo, né? O teu povo justo deve ser humano, e teus filhos, e a teus filhos deste, estamos no Antigo Testamento ainda, e a teus filhos deste a confortadora esperança, que vem a palavra esperança. Nós temos coisas ruins, mas temos esperança, porque a graça de Deus vem, mas destes a confortadora esperança aos teus filhos, de que concedes perdão depois dos pecados. Nós somos chamados para esta vida plena. Vamos pedir que nosso Senhor nos ajude a ter esperança no coração, focar as coisas boas, produzirmos coisas boas. E assim é o reino de Deus. Não é grandioso, não se impõe, como aquele cedro do Líbano, plantado na mais alta montanha por uma águia que levou um ramo para lá. O reino de Deus não ostenta, não se impõe, ele é pequenininho, ele é simples, ele é misturado com a nossa vida. E ele não é uma árvore em cima de uma montanha, é uma planta que cresce na horta de casa, que quase ninguém vê. Assim como também o fermento, depois de fermentar a massa, não se vê, mas ele fez o seu trabalho. As coisas impossíveis se realizam quando temos esperança. Donde de uma graça de Deus, a esperança realiza coisas impossíveis. Essas 3 medidas de farinha que Jesus fala nessa parábola, aquela mulher empastando o pão, vem lá, um dos 3 textos é aquele lá do Antigo Testamento, quando passa por lá sob o Calvário de Mambré, as 3 visitas, 3 peregrinos que passam ali, e Abraão obriga eles a se hospedarem ali, e vai matar um cordeiro, etc. E Sara vai pegar 3 medidas de farinha e vai empastar o pão para oferecer para os migrantes. E então quando essas 3 medidas que são empastadas nos colocam que quando tem esperança no coração, o impossível se realiza. Assim o Evangelho é impossível que vá adiante, com tantos inimigos, com tantas reações, é impossível. Mas ele é como a semente de mostarda,
Ele é como fermento, o impossível se realiza. E empastando aquela massa de 3 medidas, os migrantes disseram: daqui a 1 ano vamos passar algo impossível com Sara e Abraão naquela idade. Vamos passar e tereis um bebê no colo. O impossível se realiza, porque tem a esperança, tem no coração que é um dom de Deus. Vamos encher o nosso coração de esperança, saber focar nas coisas boas, dos frutos bons e caminharmos mais felizes e alegres na construção do reino de Deus. Fiquemos de pé, rezemos juntos, renovando a nossa fé. Creio em Deus